Canal Spoiler News. Eduardo Barão, da Band News FM, critica Bolsonaro e faz elogios aos manifestantes. Será que o corte de 3% realmente irá prejudicar a educação do país? Uma educação degradada há anos que utiliza suas verbas para tudo e menos para a educação, instituições depredadas pelos próprios estudantes, instalações totalmente abandonadas e os 3%, onde estava sendo empregado. Ouça o comentário de Eduardo Barão. As pessoas iam para as ruas mesmo protestar. A gente viu no centro das principais capitais do país, não só nas capitais, né? Outras cidades do interior também, milhares e milhares de pessoas se mobilizando. Foi o maior ato popular desde o impeachment de Dilma Rousseff, ato legítimo, democrático, que além da balbúrdia e da gente pelada, como disse o ministro Weintraub, a pauta de reivindicações ultrapassou o corte na educação. Boa parte por causa das pautas de esquerda, alguns foram lá, pediam Lula livre, saída de Bolsonaro, a derrubada da proposta da reforma da Previdência, mas na maior parte do país, atos pacíficos. Infelizmente, de novo, teve confusão no centro do Rio de Janeiro, alguns imbecis mascarados que partiram para o confronto, atiraram fogo num ônibus ali, um roteiro parecido com o final de outras manifestações que a gente já acompanhou. Mas basicamente o ato reuniu professores, diretores, alunos, profissionais de diversas áreas, sindicatos, representantes da chamada esquerda. Enquanto as manifestações ganhavam as ruas do país, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi até a Câmara explicar os cortes. Em boa parte do tempo ficou batendo boca ali com os deputados sobre as responsabilidades pela péssima situação da educação do país, que não vem de hoje, né? A culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, a culpa é do Temer, bradava o ministro sem explicar muito bem qual que era o seu plano além do corte já anunciado na educação. Então, além de bater boca com os deputados, dessa vez não levou chocolatinho, Weintraub disse que a prioridade é investir na educação básica, mesmo admitindo que os cortes também vão afetar os mais jovens. O ministro teve um desempenho bem melhor do que o antecessor, quando foi para a Câmara, que foi um desastre, né, o Vélez Rodrigues, mas ainda continua um mistério sobre quais as reais propostas do Ministério da Educação, que até agora só anunciou tal contingenciamento, sem diálogo e sem mostrar nenhum critério técnico para isso. Só que antes do início das grandes concentrações nas ruas, que começaram ali no meio da tarde, né? Mais ou menos na hora do almoço, pouco antes ali do meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro, que segue em viagem oficial no Texas, nos Estados Unidos, decidiu dobrar a aposta. Partiu para a briga e chamou os manifestantes idiotas, massa de manobra. Vamos ouvir aí. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Bom, no lugar de acalmar os ânimos, o presidente, esse discurso, né, caiu como querosene ontem, turbinando as palavras de ordem no meio das manifestações. Bolsonaro, que é macaco velho na política, né? Tá há muito tempo como deputado, né? Pode ter cometido aí o mesmo erro que a gente já viu em outros governos no país, de outras bandeiras, né? Vale deixar bem claro que subestimar, minimizar os efeitos das manifestações pode não ser um bom negócio. É evidente que as milhares de pessoas que estavam lá tinham interesse, como eu falei, que iam além da educação. Gente gritando Lula livre, fora Bolsonaro, não a reforma da Previdência, mas não eram só sindicalistas, membros da extrema esquerda, os comunistas que foram se manifestar. Tinha gente, e muita gente na rua, e nunca foi fácil para nenhum governo enfrentar um desafio como esse. É um engano do Bolsonaro achar que na manifestação de ontem não tinham, por exemplo, eleitores dele. Claro que tinha. Eu não estou falando daqueles que ficam espumando na internet aí toda vez que você critica algo do governo, daqueles que viraram robôs, que ficam postando mensagens de apoio incondicional ao presidente, mas estou falando daqueles que votaram no Bolsonaro cansados da mesma roubalheira que o PT fez há tanto tempo, imaginando que o Bolsonaro poderia ser uma opção para mudança. E agora estão sendo prejudicados, por exemplo, com esse corte na educação. Eu insisto que nas manifestações de ontem não tinham apenas pessoas de esquerda, pois basta lembrar o ato praticado
pelas centrais sindicais, organizado pelas centrais sindicais, no 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, contra a reforma da Previdência. Micou. Não tinha quase ninguém. Então, você vê o tamanho de uma situação e da outra. Ontem não. A oposição que já estava esquecida, escondida, desacreditada, e acho que ainda continua desacreditada, hein? Mas pode começar a ressuscitar, ainda que seja respirando por aparelhos. Então não adianta o Bolsonaro ter um exército nas redes sociais e de fato tem devotos que dão amém para tudo que ele fala e faz, enquanto nas ruas a gente vê manifestação como a de ontem. E não é só isso. A situação econômica é muito delicada, tem bolsa caindo, dólar subindo, os agentes do mercado financeiro que confiaram no Bolsonaro já perdendo as esperanças desse papel de salvador da pátria. Ainda mais depois do apelo do ministro Paulo Guedes, pedindo dinheiro para o Congresso, dizendo que a economia do país está no fundo do poço. Então, é no mínimo estranha essa postura do presidente Bolsonaro de dobrar a aposta, de partir para a briga, de menosprezar o que nós vimos como se ainda estivesse em campanha e chamar os manifestantes idiotas. Essa postura do presidente, além de não ajudar em nada, despreza as reais motivações, as necessidades da população brasileira e pode ter consequências mais sérias. Eu separei aqui 3 episódios da política recente do país, de ex-presidentes que também apostaram que as manifestações não iam dar em nada. E o resultado não foi dos melhores, não. Primeiro, eu separei aqui o ex-presidente da República, Fernando Corrupto Collor de Mello, que em meio às primeiras manifestações dos caras pintadas, convocou seus apoiadores, que ele dizia que era a maioria, a sair às ruas com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Vamos ouvir. Peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Ele gostava de falar assim, gritando. Bom, pra quem não se lembra... Tinha aquilo roxo, né? Tinha aquilo roxo, negócio sensacional. Bom, pra quem não lembra, as pessoas foram às ruas, não ouviram o apelo do Collor, a maioria foi vestido a cor preta, Eu tava lá também, aquela coisa toda, tal, até que o presidente deixou o governo. Muito bem. Outro que falou que não devia, mas esse terminou o seu mandato, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Veja quanto tempo se diz... Se locupletam da Previdência, não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Esse carimbo aí de vagabundo que a FHC falou, pegou. A reforma da Previdência foi engavetada, Fernando Henrique acabou não fazendo um sucessor, Foi reeleito, mas depois desse discurso aí, perdeu a eleição. E agora, mais recentemente, o PT, da ex-presidente Dilma Rousseff, também dobrou a aposta e perdeu. Quando colocou nas redes sociais a seguinte frase, alguns vão se lembrar porque isso é mais recente, O Twitter do PT era o seguinte: enquanto os playboys gritam de suas varandas gourmet com panela na mão, a periferia está com a panela na mesa, cheia de comida. Não estava, tanto que em vários tradicionais redutos petistas, o PT tomou uma lavada, Perdeu feio nas últimas eleições pro próprio Bolsonaro. Então, enquanto o ministro da Educação quer discutir de quem é a culpa pela crise do setor, enquanto o Bolsonaro diz que os manifestantes são massa de manobra, o Brasil de fato, de esquerdas, direitas, balbúrdias, gente pelada, só vê falta de perspectiva de mudanças. Idiotas inúteis, como disse o presidente, massa de manobra ou qualquer outro tipo de xingamento que ele queria dar aos manifestantes, seria bom que o Bolsonaro enxergasse que no Brasil toda a população é vítima de descaso, há tempos, de corrupção, de patifaria, há décadas. E ele ou seus ministros dizerem que a culpa não é deles, é como se alguém assumir uma empresa e não querer pegar o passivo da empresa. Ele foi eleito sabendo o que tinha pela frente e com isso assumiu a responsabilidade de consertar o país quebrado, no fundo do poço. E não adianta dizer que não tem culpa, que não é problema dele. Os cortes na educação afetam todo o país. Não apenas os que decidiram parar o que estavam fazendo ontem para ir às ruas se manifestar, mas todos, desde a pessoa que não terá acesso à educação no futuro, agora, até qualquer iniciativa de investimento, que não terá mão de obra qualificada para contratar o que já é uma realidade hoje. Então, presidente, se continuar desse jeito, o senhor terá que lidar com muito mais idiotas úteis nos próximos dias, nos próximos anos.
provavelmente vão continuar fazendo balbúrdia, porque não tem nenhuma qualificação para fazer algo produtivo. Um país sem educação não vai produzir outro tipo de gente. Não se sabe se será possível voltar atrás da decisão do corte, contingenciamento de 30%, como prefere o ministro da Educação no país. Pois a crise econômica é real, é uma crise dura, cruel. Mas em vez de ficar batendo boca, como se ainda tivesse em campanha eleitoral, ou viajando para o exterior para receber prêmios, se encontrar com um ex-presidente americano enquanto o bicho está pegando por aqui, o Bolsonaro deveria ser solidário com a população brasileira exaurida, maltratada, e se esforçar dia e noite para convencer o Congresso a aprovar a reforma da Previdência. Sem essa aprovação, será impossível retomar os investimentos que podem, aí sim, ajudar a melhorar a educação. Mas definitivamente não é partindo para a briga como se a eleição tivesse um terceiro turno que o presidente vai conseguir fazer a reforma avançar no Congresso Nacional. E vamos em frente. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.